Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a glândula adrenal, porque essa glândula é negligenciada por muitas pessoas, muitos médicos, muitos casos de pessoas que chegaram em estado terminal por não conhecer o problema e pelo médico não chegar a um diagnóstico. Realmente era um problema muito sério e a pessoa corria de risco de vida, e isso acontece com muitas pessoas. O paciente chega no consultório médico com um problema na glândula suprarrenal, e aí o médico pensa que é hipotiroidismo, pensa que é depressão, pensa que são várias coisas assim, menos a glândula adrenal. Então, é de extrema importância que vocês tenham conhecimento da existência dessa glândula e desses hormônios que essas glândulas secretam, liberam, produzem, e passem para os amigos de vocês, para os familiares, e para vocês chegarem no consultório e perguntar: doutor, será que o meu cortisol tá legal? Você não quer passar um exame? Será que a minha adrenal tá boa? Como é que tá a minha aldosterona? Entendeu? Porque se a gente não ficar em cima, parece que não acontece. Eu, por exemplo, tive problema na adrenal e tive que chegar no consultório e falar: você não pode me passar o exame do cortisol, não. Não pode passar o ACTH, não pode passar a aldosterona. Eu tive que chegar falando, porque senão eles não pensam nisso, entendeu, gente? Então é de extrema importância que vocês compartilhem esses vídeos. E mesmo que não quiser compartilhar, que não goste do vídeo, vocês podem saber da existência dessa glândula e passar para os familiares e amigos de vocês, beleza? Então, assim, a glândula adrenal, esse desenho tá horrível, mas eu não sei desenhar direito, mas vai ser assim mesmo porque eu não sei editar vídeo. A glândula adrenal, ela fica em cima dos rins. É esse negocinho aqui em cima, bem pequenininho, mas extremamente importante para nossa vida. Na glândula adrenal, a gente tem o córtex adrenal e a medula adrenal. O córtex adrenal é essa parte maiorzinha aqui de cima, e a medula adrenal é aqui dentro. Tá vendo? A medula adrenal, ela libera ela produz as catecolaminas, a adrenalina e a noradrenalina. O córtex adrenal, ele tem a zona reticular, a zona fasciculada, a zona glomerulosa e a zona reticular. A zona glomerulosa é responsável pela produção de aldosterona, a zona fasciculada pelo cortisol e a zona reticular pelos androgênios. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. O desenho tá feio, mas não tinha outro jeito. O córtex faz parte de 80% da glândula adrenal e a medula 20%. Agora eu vou falar pra vocês sobre aqui o hormônio que estimula a adrenal. Primeiro, quando você tá numa situação de estresse ou alguma coisa assim, de luta e fuga, ou em outras situações também, no caso de você ter uma doença com deficiência do hormônio e ter que estimular a produção desse hormônio na adrenal. Primeiro, o hipotálamo, ele libera CRH, que faz a hipótese de liberar a CTH, que estimula a adrenal, principalmente na parte dos glicocorticoides. Eu tinha falado pra vocês que a zona fasciculada libera cortisol, mas tem outros glicocorticoides, a cortisona e a corticosterona. O cortisol é o principal. E na parte da zona glomerulosa é a aldosterona, mas também tem outros mineralocorticoides. Então eu vou falar pra vocês primeiro dos glicocorticoides. Antes tem uma coisa importante pra falar. Eu falei pra vocês que primeiro o hipotálamo libera CRH, que depois faz a hipófise liberar o ACTH, né? Aí o ACTH, ele causa, se ele estiver muito alto, ele causa hiperpigmentação, e isso ocorre devido ao fato do hormônio estimulante de melanócitos, o MSH, compartilha a mesma molécula percursora com o ACTH. Logo, o aumento na produção de ACTH também aumenta o MSH. O CRH aumenta por estresse físico, estresse emocional, dor, frio, hipoglicemia, beleza? Então, gente, quando eu tive problema adrenal, depois em outro vídeo eu explico pra vocês. Então eu fiquei quase indiana com problema, eu fiquei morenaça. O pessoal: caramba, você tá ficando negra, você tá ficando indiana, como que você pegou tanto sol assim, sendo tão branquinha? Então, assim, as pessoas ficaram bem chocadas. Depois eu explico pra vocês, do meu caso, né, que eu ainda não sei se é insuficiência adrenal ou se é fadiga adrenal, mas tudo indica que seja fadiga adrenal. Eu explico pra vocês num outro vídeo. Então aqui agora eu vou falar dos glicocorticoides.
O cortisol é o hormônio do estresse. A síntese de glicocorticoides é estimulada pelo ACTH, que eu já falei para vocês. Os glicocorticoides, principalmente o cortisol, têm efeito metabólico sobre os carboidratos, as gorduras e as proteínas. O efeito primário sobre os glicídios é o aumento da glicogênese e da síntese de glicogênio. O cortisol inibe a utilização da glicose pelas células e estimula o armazenamento de glicogênio. O cortisol causa o aumento do catabolismo proteico. O catabolismo, se ele estiver excessivo, se ele estiver na medida certa, ele não vai provocar o catabolismo. Então, se ele estiver excessivo, ele aumenta o catabolismo proteico, levando a um aumento no nitrogênio urinário. Ocorre um aumento de aminoácidos séricos com maior degradação dos mesmos, elevando a concentração de ureia plasmática. O anabolismo proteico é inibido com a depressão de crescimento. Baixos níveis de cortisol no fígado têm efeito de um aumento de síntese proteica e redução da lise, com um aumento da concentração de proteínas plasmáticas. No metabolismo dos lipídios, o cortisol estimula a lipólise, facilitando a ação dos hormônios ativadores da lipase, como o glucagon, a adrenalina e o GH. Ocorre a oxidação dos ácidos graxos e, portanto, o aumento de acetil-CoA, que é uma ativadora da enzima piruvato carboxilase, levando à glicogênese. O cortisol tem efeito analgésico, anti-inflamatório e também tem efeito sobre o trato gastrointestinal, levando ao aumento de secreção de ácido clorídrico, diminui a secreção do muco, favorecendo o desenvolvimento de úlceras. Faz isso se ele estiver em excesso, tá bom, gente? Depois em outro vídeo eu vou falar sobre cada hormônio especificamente, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, então eu vou falar só um pouquinho de cada um, tá? Agora eu vou falar sobre, na medula adrenal, as catecolaminas. A adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina compõe 80% das catecolaminas secretadas na medula adrenal. É a única que não é sintetizada em outro tecido fora da medula adrenal. A adrenalina é responsável por preparar o corpo para grandes esforços. Ela acelera o coração e, em alguns casos, aumenta a força muscular. Tem efeito contrário ao da insulina, sendo liberada quando o nível de glicose no sangue está baixo. A adrenalina e noradrenalina estão envolvidas na manutenção da pressão arterial e na concentração de glicose. Da glicose plasmática. Também respondem a estímulos emocionais fortes e formam a base da hipótese de luta e fuga de Cannon sobre como o corpo responde a desafios do ambiente. Agora eu vou falar dos androgênios. Primeiro, os androgênios. Os androgênios eu falei na zona reticular, né? A zona reticular produz os esteroides sexuais. São eles os androgênios, como a odeia, a androstenediona, os estrógenos e a progesterona. A síntese de androgênios começa com a hidroxilação da progesterona no C17. A cadeia lateral é clivada para fornecer androstenediona. A testosterona é formada pela redução do grupamento C17-ceto da androstenediona. Os estrogênios são formados a partir dos androgênios pela perda da metila. C19 é a formação de um anel aromático. Os androgênios têm efeito sobre o metabolismo proteico pela ação de retenção de nitrogênio. Também promovem a retenção de fósforo, cálcio, sódio e cloro. Gente, é importante saber que os esteroides, eles são todos derivados do colesterol. O colesterol se transforma em pregnenolona, depois a pregnenolona ela vai, na presença de certas enzimas, dando origem a esses esteroides. A formação dos esteroides também depende de uma série de coisas, de enzimas. Se alguém não tem uma enzima, ela pode ter um problema sério e a falta do hormônio. Exemplo, a hiperplasia adrenal congênita, que a pessoa nasce sem a enzima 21-hidroxilase. Então, a pessoa tem que repor mineralocorticoide e glicocorticoide, entendeu? Agora, os mineralocorticoides.
A zona glomerulosa sintetiza os mineralocorticoides, a aldosterona e a desoxicorticosterona. A aldosterona é o principal, agindo na regulação da homeostase dos eletrólitos no líquido extracelular, principalmente sódio e potássio. A produção da aldosterona encontra-se sob controle dos níveis séricos de renina, angiotensina e potássio. A renina é uma enzima produzida nas células justaglomerulares das arteríolas aferentes dos glomérulos do rim, por ação de estímulos como baixa pressão sanguínea, diminuição do volume sanguíneo, hiponatremia, que é a deficiência de sódio, e hiperpotassemia, que é o excesso de potássio, estímulos de neurotransmissores, ocorre a produção de renina. No caso do ACTH, somente em níveis elevados do mesmo induzem a liberação de aldosterona. Com a secreção de aldosterona, ocorre um aumento da reabsorção de sódio e excreção de potássio, levando ao aumento na reabsorção de água, consequentemente ao acúmulo de volume sanguíneo e do débito cardíaco, ocasionando o aumento da pressão arterial. Então, gente, você tá com tontura, com náusea, com a pele muito seca, com a vista turva, pode tudo isso ser problema com a ou deficiência ou ausência da aldosterona mesmo. Na fadiga adrenal você pode ter uma deficiência mais leve, na insuficiência adrenal você tem uma deficiência mais extrema, né? Então, muitas pessoas que sentem sintomas de labirintite, na verdade, elas podem ter deficiência de aldosterona, beleza? Então, pessoal, foi isso mesmo. Só vou acrescentar mais umas coisinhas. Eu não vou falar sobre doenças e sintomas de deficiência de hormônio hoje, mas eu vou falar. A insuficiência adrenal é quando a sua adrenal não produz quantidades. Insuficiência adrenal primária é quando a sua glândula adrenal não produz quantidades de hormônio suficiente. Então, o ACTH fica alto e aí você fica moreno. Agora, a secundária é quando você não tem quantidades de ACTH a ponto de estimular os glicocorticoides. Então, aí você não fica morena, porque o que aumenta a cor é o ACTH, entendeu? Aí, na fadiga adrenal, a pessoa também pode ficar com pigmentos, ficar bronzeada, porque depende do nível de ACTH que a pessoa está liberando na fadiga adrenal. Compartilhem esse vídeo, é muito importante saber a existência dessa glândula. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Se você gostou também, compartilha o vídeo. Até mais, pessoal!